No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Federal Skilled Worker, que é um dos principais programas de imigração do Canadá. Não sai daí! Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Karine Ana, sou consultora de imigração regulamentada e eu te ajudo a imigrar para o Canadá. Antes de começar esse vídeo, eu já vou pedir para você assinar o canal, ativar as notificações e ao final, se você gostar desse vídeo, não deixe de deixar o seu like, tá bom? É muito importante para que esse canal continue crescendo e chegando aí cada vez mais pessoas que precisam dessa informação. O que é o Federal Skilled Worker? Quando a gente começa ali as pesquisas de imigração para o Canadá, automaticamente isso já vai se remeter ao Express Entry. Eu já fiz um vídeo sobre Express Entry aqui e eu explico para vocês ali todos os detalhes desse sistema e entendam que o Express Entry nada mais é do que um sistema de imigração, ou seja, um sistema de ranqueamento e seleção de candidatos. Para que os candidatos possam participar desse sistema, né, serem selecionados, eles precisam estar elegíveis a um dos programas federais. E um deles é o Federal Skilled Worker. Então, o Federal Skilled Worker, ele é para aqueles profissionais que vão ter ali um conjunto de fatores, que eu já vou falar aqui para vocês, mas que basicamente serão ali avaliados em níveis de elegibilidade, baseados em experiência profissional, formação, nível de inglês, né, o que a gente chama ali de Human Core. Uma vez que esses candidatos se qualificam, tem ali os mínimos de elegibilidade, aí sim se pode seguir e abrir o perfil no Express Entry. Então, sem passar por esse crivo inicial de elegibilidade, não se abre o perfil no Express Entry. Por isso que entender o Federal Skilled Worker é muito importante, porque ele é destinado a candidatos que não têm, por exemplo, um ano de experiência qualificada aqui no Canadá. É um programa no qual qualquer pessoa de qualquer parte do mundo que atenda os requisitos mínimos de elegibilidade podem estar elegíveis para poder se cadastrar no Express Entry. Express Entry, fator de seleção, é outra história. Já fiz um vídeo para vocês, então assiste lá o vídeo também. O que é, né, e como passar ali pelo esse crivo inicial de elegibilidade do Federal Skilled Worker. Então esse é o intuito do vídeo de hoje. Porque muita gente me pergunta assim, tá, Karina, comecei a cadastrar meu perfil no Express Entry e de repente eu tenho todos os critérios ali, mas não deu a elegibilidade. Sempre gera dúvidas em entender o que é esse critério principal de elegibilidade. São 6 fatores que são levados em consideração. Existe um grid de pontuação. Então, por exemplo, quando a gente olha ali cru, né? O que é o mínimo de elegibilidade que você precisa para se qualificar? Você vai ver que, precisa ter pelo menos um ano de experiência profissional qualificada, um ano contínuo, você precisa ter pelo menos um nível de intermediário de inglês ou francês. Então, se você olhar somente isso, o mínimo ali que você precisa ter, você vai falar assim, bom, eu atendo tudo isso, então eu vou chegar lá e vou cadastrar meu perfil no Express Entry e vai dar certo. Só que em muitos casos, não, ou em alguns casos, não. Porque além desses fatores, pensa que há o fator de pontuação também. Então, vocês passam ali por um crivo de pontuação também para calcular essa elegibilidade. Então, nessa tabelinha de 0 a 100 pontos, você tem que fazer no mínimo 67 pontos para poder estar elegível. Então, não quer dizer que se você atende os critérios ali, eu tenho um ano contínuo de experiência profissional qualificada, eu tenho inglês X, eu tenho francês. Mesmo assim, às vezes, se você não atingir essa pontuação mínima, você não vai passar ali por esse crivo inicial. Então, é importante entender como é que funciona esse esqueminha de pontuação para você poder olhar o seu perfil, verificar se você atende ali esses critérios mínimos de elegibilidade. E aí que entra o fator, né, os 6 factors, vamos dizer assim, no qual você precisa entender e saber quantos pontos você pode ganhar naquilo para saber se você atinge o mínimo ali de 67 pontos para poder se qualificar. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Esse site que eu estou usando, ele é o oficial do governo. Eu não uso nenhuma outra fonte que não seja a fonte oficial do ARCC, porque é a ferramenta que vocês vão ter ali de maior confiabilidade quando vocês forem fazer esse cálculo. Eu estou no site do ARCC direto, eu vou compartilhar com vocês, vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Então, é importante vocês entenderem assim, quem que pode, né, quem que vai se qualificar para esse programa do Federal Skilled Worker. Esse ponto aqui, 6 factors. Existem 3 critérios mínimos de elegibilidade. O que significa isso? Se você não atender um desses critérios, mesmo no nível mais baixo ali, você já nem qualifica. Fora isso, somado esses 3, você tem que, nesses 6 factors, você tem que fazer uma pontuação específica para poder passar nessa primeiro crivo ali. Então, vamos lá. Esses fatores de elegibilidade são importantes que vocês entendam. Que vocês precisam atingir aqui, numa escala de 100 pontos,
tá? Pelo menos 67 pontos para poder se qualificar. Karina, eu fiz 66. Qualifiquei? Não qualificou. 67 ou mais para que vocês consigam atingir a pontuação de elegibilidade e seguir com o perfil Next Present. O que vai ser considerado relevante para esses pontos? Então, os fatores relevantes são idioma, nível educacional, experiência profissional, idade, job offer, vale job offer no Canadá, e também tem os pontos de adaptação. Aqui ele separa, né, o idioma. Então, nessa ordem, eu vou seguir aqui. Primeiro, quais são os 3 testes que são aceitos pro inglês? IELTS General Training, CELP ou o PTE Core. E pro francês, TCF ou TEF. Você pode ter um ou outro, ou os dois, né, se você quiser. Tá bom? Se você puder. Que são 28 pontos e vale, o mínimo que vocês têm que ter é o CLB 7, que seria o equivalente ao intermediário. E precisa ser CLB 7 em todas as habilidades. Por exemplo, se você tem uma série B10 e 5 na outra, você já não passou nessa elegibilidade mínima, você já foi cortado ali, você nem segue. Se você for ter o segundo idioma também, o Second Official Language, você tem que ter pelo menos série B5 nas 4 habilidades para também dar uma pontuação a mais. Nesse caso, se você tem o segundo idioma, você ganha mais pontos aqui por adaptação. Como que se calcula esses pontos, tá bom? Então aqui, First Language, né, que seria ou inglês ou francês, o que você tiver mais alto, você vai calcular por cada uma das habilidades. Então, por exemplo, se você tem o CLB 9, que é o avançado ou maior, será 6 no speaking, 6 no listening, 6 no reading e 6 no writing. E o mínimo de CLB 7, 4 em cada uma das habilidades. Então, por exemplo, você ganha 12 pontos e se você tem o CLB 9, você vai ganhar ali 24 pontos, que é o máximo para o primeiro idioma. E aí, se você tiver também o segundo idioma, você, além de tudo, ganha mais 4 pontos em cada uma das habilidades. O segundo item que vai ser levado em consideração é a educação. Embora o sistema entenda, né, você pode ter só o ensino médio, você tem até o máximo de 25 pontos por nível educacional. Então, quanto maior o seu nível, mais pontos você ganha. Então, vamos pensar assim, se você tem um ensino médio, mas com os outros critérios você atende os 67 pontos, ok. Mas se você não atende esses 67 pontos, então é ideal que você tenha um nível maior para poder pontuar mais aqui. Então, eles falam que ele aceita, né, o equivalente ao high school, que é o nosso ensino médio, ou qualquer pós-secundário education, que é ensino superior. E todo mundo que for entrar no Express Entry ali para o processo vai ter já que ter o Education Credential Assessment pronto. Aí entra os pontos por experiência profissional. Então, 15 pontos é o máximo que você vai ganhar aqui nesse critério. Que essa experiência profissional para o Federal Skilled Worker, ela precisa ser pelo menos um ano contínuo, ou equivalente em part-time, mas contínuo significa mesma empresa, mesmo NOC. E pode ser, né, essa a experiência estrangeira, obviamente, que a gente está falando do Federal Skilled Worker, que vai classificar ali pessoas que têm experiência fora do Canadá. Quem está com experiência qualificada dentro do Canadá, entra ali para o outro programa, que é o Canadian Experience Class também. A pontuação, ela de experiência, ela vai estar separada por um ano, 9 pontos, de 2 a 3 anos, 11 pontos, e de 4 a 5 anos, 13 pontos, e quem tem mais de 5 anos, 15 pontos. Quanto mais tempo de experiência você tem, mais você ganha. O outro critério de pontuação é a idade, no máximo 12 pontos aqui. Se você tem menos de 18, você zera. Se você está entre 18 e 35, você ganha o máximo, que são 12 pontos. A partir de 35, começa a se perder ali pontinhos, né, zerando a partir de 47. Então, num cenário mais comum, as pessoas vão atender esses pontos iniciais. Os outros dois que eu vou falar, ele é como um extra. Se você tem, basicamente, você vai qualificar quase que direto. No geral, quem está fora do Canadá vai ser qualificado ali por idioma, nível educacional, experiência profissional e idade. E aí, essa questão da Job Offer aqui, que seria um LMAE, a Valid Job Offer, se você tem ela, obviamente, já vai ganhar bastante pontos, praticamente a Job Offer já te põe lá dentro. Óbvio que aí teria que atender os mínimos de requisitos de idioma e tudo mais. E aqui ele dá algumas situações de exemplo. E aí, vem os pontos de adaptação, onde você pode ganhar mais pontos. Então, por exemplo, se você é um perfil de casal e a sua esposa tem também, o seu parceiro, esposa, enfim, tem um nível de idioma de pelo menos série B4, são 5 pontos aqui que se ganha. Se você já estudou no Canadá, 2 anos ali, no mínimo também, você vai ganhar 5 pontos aqui de adaptação. Se a sua parceira, parceiro, esposa, enfim, também tem ali, já teve estudos aqui no Canadá, são 5 pontos. Se você já trabalhou no Canadá no passado também, você ganha 10 pontos, lembrando que tem que ser um trabalho de um ano full-time qualificado, né, nos NOX Tiers 0, 1, 2 ou 3. Se você tem a Job Offer também, você ganha ali de adaptação mais 5 pontos aqui. E se você tem parentes no Canadá, pais, avós, filhos, netos, irmãos, irmãs, tio ou tias e primos, você também ganha
5 pontos adicional. Então, fechando essa calculadora, se bater no mínimo 67 pontos, significa que você está qualificado, você passou no crivo inicial de elegibilidade e aí você consegue abrir o seu perfil no Express Entry. Se você não passou nessa elegibilidade, você nem consegue prosseguir com a abertura do seu perfil no Express Entry. Então, é muito importante entender esse cálculo, entender, né, dá para fazer manual, infelizmente não tem uma calculadora aqui que eu consiga acessar para mostrar, então, enfim. Mas se você passar por esse crivo inicial, aí sim a gente segue, abre o perfil no Express Entry e aí é outra história, porque a pontuação que você vai ganhar no Express Entry é um outro esquema de pontos, né, o que vai ser avaliado ali, e aí ela é o que vai valer para você ser selecionado. Isso daqui é o início, né, se você não está no Canadá, se você vai aplicar de fora do Canadá e quer abrir o perfil no Express Entry, você vai precisar entender esse crivo aqui de elegibilidade inicial para você poder seguir. E aí como eu falei, eu já fiz todo o vídeo também falando do Express Entry, como os draws funcionam e tudo mais, vale a pena vocês assistirem para entender como seria a segunda parte dessa etapa, né? Então, assim, qualifiquei para um programa de imigração, abro o perfil no Express Entry, vou ter uma pontuação lá diferente no Express Entry, com base quase que nos mesmos fatores, mas uma tabela de pontuação diferente. Não sei porque que eles não usaram a mesma, mas enfim. E aí, você participa ali das rodadas de convites. Existem fatores para aumentar a pontuação dentro do Express Entry e tudo mais, e é bom entender isso para saber até que potencial seu perfil pode chegar. Karina, se eu tenho uma pontuação mais baixa, vale a pena estar no Express Entry, né? Os cortes, né, os draws estão mais altos e tudo mais. Eu gosto de pensar que o Express Entry ele é uma vitrine. Assim como a gente tem rodadas federais acontecendo, tem rodadas por profissão, tem rodadas para quem tem francês, tem províncias que vão buscar pessoas dentro do sistema federal. Então, assim, uma vez que você tem possibilidade de estar lá e tem possibilidade de melhorar a tua pontuação ao longo do tempo, eu acho que vale a pena você ter um perfil ativo no Express Entry, sim. Ainda mais, assim, hoje, por exemplo, o governo está muito focado em áreas de saúde, então vem o INPE aí chamando candidatos de healthcare, eu já tive candidatos médicos da área de saúde, não só médicos, enfermeiros e tudo mais, chamados ali, teve uma rodada no começo do ano do INPE que foi buscar candidatos dentro do Express Entry com 354 pontos de corte. Então, poxa vida, né? Como que você vai imaginar que isso vai acontecer? Mas se você não tá lá, você perde essa janela, essa chance. Nova Scotia chamou farmacêuticos recentemente também, sem levar em consideração uma pontuação de corte muito alta. Então, mesmo que você esteja fora do Canadá, se você passou nesse crivo de elegibilidade, tem todos os critérios ali, por que não abrir o seu perfil no Express Entry? Nunca se sabe quando a sua profissão vai tá na pauta ali de alguma província, por exemplo. Ah, Karina, mas não é garantido. Nada é garantido nessa vida. Mas, assim, as oportunidades, elas podem surgir. E elas vão surgir para quem estiver preparado. E aí as pessoas falam, mas Karina, não, eu tô vendo que não tá tendo tanta chamada do Federal Skilled Worker ou geral dentro do Express Entry. Mesmo assim, vale a pena abrir o meu perfil? Mais uma vez, províncias também vão nesse sistema buscar candidatos. Por que não ter o perfil ativo lá? Se você tem elegibilidade, se você tem condições, abra. Amanhã ou depois, voltam a ter as frequências de rodadas, né, ou gerais, ou pelo Federal Skilled Worker, e aí você vai esperar voltar a chamar para estar lá. Que aí você vai levar mais tempo, 3, 4 meses, para preparar uma prova, para, sei lá, fazer o Education Credential Assessment. Então, assim, tem que se aproveitar as possibilidades e aí, né, é tipo, poxa, você quer migrar para o Canadá? Eu gosto de usar a palavra seja PR ready, esteja pronto, porque nunca se sabe o que pode acontecer. E o sistema do Express Entry, ele pode ser uma caixinha de surpresas, né, dependendo das profissões. Amanhã muda o foco de profissões em demandas, a sua profissão não está na lista hoje, mas passa a estar, entendeu? Por exemplo, teve chamadas, essa de farmacêutico mesmo de Nova Scotia. Quem iria imaginar que Nova Scotia ia chamar farmacêutico? De repente foi lá e chamou. E esse ano eles já fizeram para nurses, medical physicians, farmacêuticos agora, ou seja, como a área de saúde está em pauta, talvez eles vão continuar chamando outros candidatos da área de saúde de outras áreas, entendeu? Por que não, né? Então, vale a pena, sim, ter o perfil ativo no Express Entry, obviamente, e sempre está buscando ali possibilidades de melhorar essa pontuação. Então, eu quis mostrar aqui como que funciona esse programa, né, o critério de elegibilidade mínima que você precisa ter. Se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários, né, eu respondo todo mundo, procuro o máximo responder todo mundo, tá bom? E me segue também no Instagram, ali eu tô sempre passando notícias, né, falando diariamente com todo mundo, sempre que acontece alguma coisa mais recente. Aqui no YouTube os vídeos são uma vez por semana, mas lá no Instagram eu tô todo dia colocando minha carinha lá, falando de atualidades, updates e tudo mais, então convido vocês também a me seguir no Instagram para ter uma atualização muito mais rápida ali, diária praticamente. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!